Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao novo módulo de ilustrações não traçadas para leituras, hoje com o tema colagens. Esse mini curso faz parte do projeto Olhar Pensante, que foi desenvolvido para pensar de forma artística sobre diversas camadas da vida, do mundo, das leituras, dos textos, ou seja, um projeto para a gente provocar reflexões através do fazer artístico. No módulo de hoje, a gente vai ilustrar poemas de Manuel de Barros com a técnica da colagem imagética. Quem participou do último módulo trabalhou com colagens de planos de cores, com papéis lisos ou texturizados, mas com planos de cores. Hoje o processo é bem diferente, a gente vai ver. Então, primeiramente, eu quero fazer uma reflexão sobre o propósito, já que esse é um projeto de formação de educadores. Então, pensar sobre essa palavra propósito, que tanto tem uma relação com o que nós vamos fazer hoje nesse processo de colagem, mas também com o que nós estamos fazendo aqui nesse processo de formação. Qual é o nosso propósito quando a gente faz uma atividade de formação? Não é ter uma atividade para a gente levar para a sala de aula da forma como ela foi apresentada aqui. É para a gente se formar como educadores e ampliar as nossas competências e o nosso repertório para levar depois isso adiante. Então, é um processo orgânico e contínuo. Eu estou me formando também o tempo todo. Ou seja, a partir do último módulo, eu já fiz várias reflexões que estão me trazendo a falar, inclusive, sobre isso aqui. Então, o meu convite hoje é para que pensemos a respeito de qual é o nosso propósito e, por isso, a gente pense a respeito de como é a nossa dedicação, como é o tempo que eu vou dispor para fazer uma atividade, para pensar, para refletir e mesmo para revisitar essa atividade depois. Então, eu coloco isso aqui em contraste com uma noção que outros educadores trazem, a própria Ana Mello, a Stella Barbieri, que é uma grande artista e educadora, já me falou essa palavra fazeção. Então, a gente não quer que as coisas virem fazeção, nem aqui, nem em sala de aula. A gente também não quer que os nossos alunos, alunas, nossas crianças, adolescentes, sejam tarefeiros. Então, a gente não quer que as nossas proposições sejam realizadas de forma estanque. A gente quer que esse processo seja um processo de formação de pessoas competentes, capazes de pensar, criar, refletir. Então, esse é o convite. Hoje nós vamos fazer uma colagem imagética. O que é isso? A colagem imagética é a colagem que a gente chama de colagem quando a gente recorta imagens já existentes e reorganiza essas imagens para dizer uma outra coisa. Bom, para isso eu trouxe 2 livros de referência. O primeiro deles é A Malala, da Adriana Carranca, ilustrado pela Bruna Assis Brasil, que traz ilustrações numa técnica mista muito bonita, onde ela coloca colagens e o desenho sobreposto nas colagens. E um outro livro do José Saramago, A Maior Flor do Mundo, ilustrado pelo João Caetano, que é moçambicano, que também traz uma técnica mista e ele faz umas colagens de elementos mapas, com fita métrica, ele mistura bastante e depois ele pinta por cima. Bom, então, para entrar na nossa proposição de hoje, eu vou resgatar aqui a questão do propósito e da formação continuada e vou colocar um dado que eu me atentei através das críticas de pessoas muito queridas, que foi qual é o tempo que eu demorei para realizar um daqueles trabalhos ou estes trabalhos, tá? Então, eu vou falar do trabalho de hoje. O trabalho que eu vou apresentar agora, eu demorei 5 horas para realizar.
Bianca, eu não tenho 5 horas. Não, não precisam ser 5 horas contínuas. A gente pode se propor quase como se fosse um curso. Ah, eu tenho um módulo, outro módulo, eu tenho o dia tem aula, no outro dia tem atividade. Então, o que eu fiz? Eu fiz os recortes num dia anterior, guardei, deixei eles descansarem. No dia seguinte eu olhei para eles. Então é importante entender esse processo como um processo orgânico, faz parte. Vocês não precisam demorar 5 horas, mas demorem-se na proposição, tá? Então, eu vou colocar aqui de forma acelerada esse primeiro trabalho, sem entrar em detalhes dessa execução, porque eu vou apresentar um segundo trabalho como o processo completo, sobre sucatas. Isso porque a gente foi criada em um lugar onde não tinha brinquedo fabricado. Isto porque a gente havia que fabricar nossos brinquedos. Eram boizinhos de osso, bolas de meia, automóveis de lata. Também a gente fazia de conta que sapo é boi de sela e viajava de sapo. Outra era ouvir nas conchas as origens do mundo. Estranhei muito quando mais tarde precisei de morar na cidade. Na cidade, um dia, contei para minha mãe que vira na praça um homem montado num cavalo de pedra a mostrar uma faca comprida para o alto. Minha mãe corrigiu que não era uma faca, era uma espada, e que o homem era um herói da nossa história. Claro que eu não tinha educação de cidade para saber que herói era um homem sentado num cavalo de pedra. Eles eram pessoas antigas da história que algum dia defenderam nossa pátria. Para mim, aqueles homens em cima da pedra eram sucata. Seriam sucata da história, porque eu achava que uma vez no vento esses homens seriam como trastes, como qualquer pedaço de camisa nos ventos. Eu me lembrava dos espantalhos vestidos com as minhas camisas. O mundo era um pedaço complicado para um menino que viera da roça. Não vi nenhuma coisa mais bonita na cidade do que um passarinho. Vi que tudo que o homem fabrica vira sucata, bicicleta, avião, automóvel. Só o que não vira sucata é ave, árvore, rã e pedra. Até nave espacial vira sucata. Agora eu penso uma garça branca de brejo ser mais linda que uma nave espacial. Peço desculpas por cometer essa verdade. Manuel de Barros. Então, o resultado dessa ilustração foi essa colagem aqui. Quais foram os elementos trabalhados nessa colagem? Então, os elementos imagéticos foram sucatas. Eu fiquei um tempão recolhendo de revistas tudo que eu achei que pudesse se transformar em sucatas, carro, celular. Eu fiquei procurando cavalo, achei alguns cavalos, mas me destacou esse cavalo aqui que era pequeno para a escala que eu estava trabalhando. Procurei heróis, pessoas referências, até estátuas, e encontrei uma foto, uma gravura de Pedro Álvares Cabral. Não achei uma espada, mas achei uma pena, e achei que essa pena fazia muito sentido por representar quem escreve a história. E esses foram os elementos imagéticos com os quais eu trabalhei. Outros elementos imagéticos que eu busquei para trabalhar aqui foram texturas, ou seja, textos escritos que eu transformei, aí retomando a história do plano de cores, que eu transformei numa ave com bico de garça que está voando e que, neste caso aqui, está representando o próprio Manuel de Barros, voando por cima daquilo que ele achava que seria sucata. Então, alguns elementos eu gosto de dar um destaque pelo cuidado que eu gosto de ter quando eu estou escolhendo. Eu tinha 2 celulares. Esse aqui estava escrito menu em português. Na minha cabeça isso fazia muito sentido, porque o fato da gente ter num celular escrito menu em português nos remete ao processo de colonização dos portugueses. Então, não é gratuito. São informações que em camadas vão compondo uma camada de uma imagem de representação
daquilo que está sendo colocado no texto, que não é pouca coisa, porque o Manuel de Barros está também trazendo essa crítica implícita num texto, tanto sobre o modo de vida da cidade, como a forma como é registrada a nossa história, tá? Então, outros elementos agora que eu quero destacar são a forma de agrupamento, a forma gráfica com a qual eu trabalhei nessa ilustração. Eu quis promover uma massa aqui, eu quis fazer uma massa aqui, e para isso eu usei os carros recortados empilhados para que eles fossem transformados em sucata, ou seja, eu peguei carros na revista e transformei em sucata empilhando-os. Eu fiz uma montagem um pouco Frankenstein, né? Um pouco pelas escalas. Então, o cavalo não tinha uma escala para o Pedro Álvares Cabral, mas a forma de montar, eu dei uma estudada nessa escala aqui para que parecesse aquela perspectiva, como se eu estivesse vendo um pouco de cima, ou um pouco caricata. As caricaturas costumam fazer muito esse uso da cabeça maior. E eu tinha essa moldura, decidi que colocar a moldura me dava um ambiente, um espaço de destaque, como se estivesse dentro fora da história, tal, não está na ilustração, faz um pouco esse jogo. E escolhi uma cor vermelha de fundo, um vermelho vivo, para fazer o destaque de todos esses elementos. Quando eu estava trabalhando, eu senti falta de uma cor fria que contrastasse. E aí eu fui experimentando o azul e coloquei esses elementos azuis no final para trazer essa ideia do vento, daquilo que importa, para fazer essa construção com a ave que voa e que escreve e voa. Então, aqui, esse foi o resultado. Agora, nós vamos entrar no processo que eu vou mostrar para vocês, passo a passo, de uma outra ilustração de um outro poema do Manuel de Barros, chamado Fraseador. Então, com as palavras levantadas do texto, eu vou fazer uma busca em revistas, em jornais, no que for possível, no que tiver ao meu alcance, em encartes, dessas imagens, das imagens que me levam a essas palavras. Eu queria as imagens profissões estereotipadas e as imagens pássaro e letras, pedaços de texto com letras. Na minha cabeça começaram a se organizar elementos de uma forma gráfica já. Eu imaginei que a representação daquilo que ele não queria ser poderia estar na enxada. Eu pensei em fazer uma enxada caída no chão, porque o pai dele não botou enxada na mão. E simbolizando a liberdade, um pássaro específico que eu encontrei, que foi esse pássaro azul aqui, achei ele muito bonito, e imaginei colocar ele em cima sobre a enxada. E talvez aqui no fundo, algo como esses pássaros assim, recortados de texto, ou ao contrário, uma linha de texto com pássaros recortados em cores. A primeira coisa que eu vou fazer é escolher um fundo. Então, eu selecionei aqui duas cores. Meu elemento principal vai ser a enxada. E eu tenho aqui um retalho de papel que eu já sei que eu vou utilizar para fazer o cabo da enxada. Então, eu vou estudar um pouco os contrastes, principalmente eu vou estudar o contraste que esses elementos vão me dar, porque a minha ideia é conformar uma textura e com essa textura desenhar a enxada tombada. Então, é uma interpretação simbólica. Eu imaginei cores quentes para o fundo, porque o pássaro eu já sei que tem cor fria. Então, para deixar um contraste entre o pássaro e o fundo,
O que eu vou fazer? Eu vou recortar o contorno deste pássaro depois. E vou fazer uma composição com essas fotos aqui, para depois recortar o formato da enxada. Então, esse é o meu projeto. Para isso, eu vou estudar um pouco como elas podem ficar bem juntas. O que eu vou fazer também? Eu vou estudar um pouco a escala, né? Que é, se esse é o tamanho do papel que eu tenho, total, é todo o papel que eu tenho, eu imagino que essa enxada esteja mais ou menos nessa escala. Ela deve ser desse tamanho. Bom, aqui eu tenho uma composição capaz de me dar a enxada. O que eu vou fazer para entender o contorno dessa enxada? Eu vou tentar desenhar primeiro num papel sulfite. Tá faltando um horizonte, que é o que eu imaginei aqui no fundo, talvez com pássaros em letras. Ó, eu gosto bastante desse contraste do azul, então fazendo esses testes, eu acho que esse azul funciona. E se eu não tiver suficiente, eu vou fazer uma brincadeira aqui de completar com o que falta com esse azul e colocar umas tiras. Bom, então eu vou fazer pássaros com textos coloridos. Para isso eu voltei nas revistas e selecionei trechos de textos coloridos para poder fazer esses pássaros. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu não gosto de pegar qualquer texto, então se eu tô fazendo uma ilustração para Manoel de Barros, eu não vou pegar um texto que esteja contando de uma tragédia. Não é que eu esteja lendo o texto, mas eu vejo o teor. Fraseador. Hoje eu completei 85 anos. O poeta nasceu de 13. Naquela ocasião, escrevi uma carta aos meus pais que moravam na fazenda, contando que eu já decidira o que queria ser no meu futuro. Que eu não queria ser doutor. Nem doutor de curar, nem doutor de fazer casa, nem doutor de medir terras. Que eu queria era ser fraseador. Meu pai ficou meio vago depois de ler a carta. Minha mãe inclinou a cabeça. Eu queria ser fraseador e não doutor. Então, o meu irmão mais velho perguntou: mas esse tal de fraseador bota mantimento em casa? Eu não queria ser doutor, eu só queria ser fraseador. Meu irmão insistiu: mas se fraseador não bota mantimento em casa, nós temos que botar uma enxada na mão desse menino para ele deixar de variar. A mãe baixou um pouco mais a cabeça. O pai continuou meio vago, mas não botou enxada. Manoel de Barros. Feito. Aqui estão os nossos pássaros, parecem até borboletas, pássaros, né? Tá bem esvoaçante. Então, agora eu vou olhar, porque eu sinto falta de alguma coisa que me dê uma horizontalidade aqui. Eu acho que esses elementos que eu tenho vontade de colocar aqui precisariam ser escuros. Ó, olha esse efeito de quando eu escureço aqui, porque eu amplio esse contraste. Então, eu vou filetar essa faixa aqui para usar. O que essas faixas fazem é que elas me dão um peso para baixo no desenho, porque para eu dar essa sensação de leve para cima, eu tô sentindo falta de um peso para baixo. E é isso que eu vou fazer com essas faixas aqui. Bom, então,
o que eu consegui com essas linhas? Dar um peso e dar uma profundidade, né? Porque daí tem uma perspectiva. Então, foi isso. Então, aqui, pronto. Finalizamos. Então, agora, olhando aqui para todos os elementos que foram trabalhados nessa ilustração, a enxada representa esse trabalho que ele não queria ser. A enxada caída no chão representa que o pai não botou a enxada. O passarinho pousou na enxada. A enxada tá lá, largada. E aqui, muitos pássaros com letras estão voando, porque representa toda a poesia, a obra literária do Manoel de Barros. Então, aqui, quando eu faço a minha pesquisa por imagens, e eu estou pesquisando aquelas profissões que supostamente eram tidas como bem-sucedidas, eu estou refletindo sobre isso, assim, o que faz uma sociedade a ter profissões consideradas bem-sucedidas? Que profissões eram essas? Como isso mudou? Que tempo nós vivemos? Então, toda essa busca simbólica me faz pensar algumas camadas do texto. Outras camadas são trabalhadas já no fazer gráfico, né? No fazer, na proposição gráfica dessa composição. Então, eu fui falando ali, vou retomar. Aqui a enxada tem um peso, a enxada com os elementos, com o rosa, tem um contraste. Eu senti a necessidade de colocar um peso mais pesado para formar o chão junto com a enxada, para trazer um peso junto com a enxada, para dar a ideia de que ela é caída, porque uma coisa é o objeto ser pesado, a outra coisa é faltava o peso na composição. E aí eu coloquei essas linhas. Aqui o contraste do céu com o rosa, entre a cor fria e a cor quente. Essa composição que me dá uma leveza e esse movimento das coisas que estão voando. Esse pássaro central que tem uma proporção e um tamanho e está colocado no centro como um elemento que mostra, pousei, eu tô mais livre que essa estrutura toda. Então, tudo isso são coisas que eu vou trabalhando e que para a gente começar a trabalhar isso tudo, não existe uma técnica específica. Eu quero pensar já na composição, nas cores. Existe a gente ir se aproximando com isso. Assim como as crianças aprendem a letra, a palavra, o texto, a frase, tanto para falar como para ler, para depois escrever, para depois elaborar uma frase maior, para depois elaborar um texto, uma história, todas essas camadas de aprendizado também vão sendo feitas com uma construção. Então, eu vou deixar aqui esse convite para vocês escolherem um texto diferente do que eu escolhi, para vocês se demorarem na catança das palavras e das imagens e depois pensarem nessa composição como algo que vocês queiram dizer, que estava querendo dizer no texto e que vocês interpretaram e a forma visual que vocês vão dar para isso, qual é? Então, muito obrigada por terem estado aqui comigo outra vez. Continuem acompanhando os módulos do Projeto Olhar Pensante, que são realizados todos com muito carinho e que também são pensantes, porque a cada módulo, com cada resposta que eu vou recebendo, eu também vou reformulando, pensando e me reconstruindo para as novas proposições. Esse é o processo de educação que eu acredito. É orgânico, eu aprendo muitas coisas com vocês, vocês aprendem coisas comigo, nós ensinamos para as crianças, aprendemos com as crianças, e é uma construção que a gente faz coletivamente, socialmente, culturalmente. Então vamos ampliar nosso repertório, colocar essas camadas, fazer essas redes, ir e voltar. É disso que a gente está falando quando a gente fala de formação continuada. É de pensar mais uma vez e mais um pouquinho sobre mais um aspecto que a gente não tinha pensado ainda. Então, muito obrigada.
Acompanhe meu trabalho pelo Instagram, biancabib_atelier. Acompanhem toda a programação do Centro Cultural da USP e as suas redes sociais. Curtam, compartilhem esse vídeo, esse trabalho, estejam aqui nos próximos módulos e nos vemos em breve. Tchau!